Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa videoaula, tá? O que eu estou aqui para fazer é fazer uns exercícios, tá? De fixação sobre separação de misturas, tranquilo? Então, eu separei aqui algumas questões, tá? Para a gente responder juntos, para fixar o assunto da aula passada, tranquilo? Então, é o seguinte, primeira questão, ele fala da seguinte forma. A curva de aquecimento, representada no gráfico, aqui, mostra a variação de temperatura em função do tempo, temperatura, tempo em minutos, de uma amostra de álcool vendida em supermercado, tá? Então, vamos entender primeiro o gráfico, pessoal. Antes de pular para qualquer alternativa dessa, vamos entender primeiro o gráfico, certo? O que acontece aqui no gráfico? Eu tenho ele no estado sólido, certo? Está aqui, essa barrinha toda ele estado sólido, tranquilo? Aí ele vai atingir uma determinada temperatura aqui. Pessoal, ó, quando ele atinge a primeira temperatura, ele vai ter outra temperatura depois. O que isso aqui indica, pessoal? Isso aqui está indicando que eu tenho duas temperaturas de fusão. Lembra lá que eu tenho dois tipos de misturas, não a homogênea nem a heterogênea, e sim a mistura de eutética e azeotrópica. Pessoal, esse gráfico aqui, ó, pausa aqui o vídeo nesse momento e volta lá na aula de separação de misturas e procura o gráfico de mistura eutética e de mistura pura e de mistura pura não, perdão, de substância pura e de mistura azeotrópica. E você vai ver com o que é que esse gráfico aqui parece. Tranquilo? Aí, viu? Volta para cá que eu vou continuar explicando a questão. Então, ó, tem duas temperaturas de fusão, isso aqui está variando. Aí depois que ela varia, eu tenho um líquido, tá aqui. Perceba que aqui em cima, antes de vapor, para um líquido passar para o estado de vapor, pessoal, ele tem que atingir a temperatura de ebulição. Lembra lá, temperatura de fusão, sólido para o líquido. Do líquido para o gás ou para o vapor, ele tem que atingir a temperatura de ebulição. E olha o que acontece aqui. Ó. Aqui está constante. Ó. Não varia a temperatura de ebulição. Não está variando aqui. Ó. Continua sendo 78 graus até a última gota do líquido virar vapor, aqui vai ser 78 graus. Depois que a última gotinha evaporar, aí a temperatura começa a aumentar com o passar do tempo. Tá? Então, questão massa, porque esse gráfico ele tem que fazer, interpretar ele de um jeito bem químico. Tá? Você tem que saber qual é a passagem do sólido para o líquido, que é a fusão. Tem que saber qual é a passagem do líquido para o vapor por gás, que é a ebulição. Saber identificar onde estão eles em cada ponto desse gráfico aqui. E entender que depois do sólido vem para o líquido, tem que passar pela fusão. E na fusão aqui eu tenho duas temperaturas. Na ebulição eu tenho apenas uma temperatura de ebulição. Tá? Olha o que a questão fala. Considerando-se essas informações, uma análise desse gráfico permite afirmar corretamente que. Então, ele quer a afirmativa correta. Letra A. O álcool da amostra é uma substância composta pura. Beleza. O álcool, ele é uma substância composta pura, mas não dessa amostra. O álcool vendido em supermercado, pessoal, não vem puro. Ele vem com água, é álcool hidratado. Então, pessoal, se fosse esse gráfico fosse a amostra de um álcool puro, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, as duas, ao mesmo tempo, tem que ser constantes. A temperatura de fusão aqui não está constante. Tá? Então, isso daqui não caracteriza uma substância composta pura ou substância simples, pura. Tá? É apenas uma mistura. Tranquilo? Então, a letra A você corta. Letra B. O vapor formado no final do aquecimento contém apenas etanol. Pessoal, vamos lá. Analisa aqui comigo. Para que é que serve essa variação de temperatura de fusão aqui? Isso indica que um dos dois vai fundir primeiro. Ó, um vai fundir nessa temperatura, depois o outro vai fundir nessa temperatura aqui. Tá? Onde acontece muito isso? Não sei se vocês já viram uma cerveja congelada, ou seja, pedrada. Primeiro, derrete o álcool para depois derreter a água que vai estar congelada.
Então, se você pede uma cerveja e vai fazer ela derreter, primeiro quem vai derreter ali vai ser apenas o álcool. Depois, quem derrete é a água. Tranquilo? Então, é o seguinte. Aqui, ó, na temperatura de ebulição, independente de quem esteja aqui, está constante. Ou seja, os dois, a água e o etanol, eles vão evaporar primeiro. Aqui. Perdão, eles vão evaporar juntos. Eles vão evaporar juntos. Os dois. Por quê? Porque a temperatura aqui, para ambos, fica 78 graus Celsius. Então, o vapor não vai ter apenas etanol. No vapor vai ter álcool, que é o etanol, e a água. Tranquilo? Então, a letra B também descarta. C. A temperatura de ebulição mostra que esse álcool é uma mistura azeotrópica. Correto. Marca a letra C porque é ela. Certo? Por quê? Mistura eutética. O que é que está variando? Exato. A temperatura de ebulição. A mistura azeotrópica vai variar a temperatura de fusão. Certo? Então, aqui a letra correta vai ser a letra C. Tranquilo? Passando à segunda questão. Uma amostra de uma espécie química foi analisada em laboratório e, como resultado, obteve-se o seguinte resultado. Pulei demais, vamos lá. Está aqui o gráfico, pessoal. Aí sim. Vocês já viram que... Olha como esse gráfico está. Esse gráfico, pessoal, eu tenho a temperatura de fusão aqui, ó, constante. Aí o sólido vira líquido. O líquido atinge a temperatura de ebulição e depois ele vira gás ou vapor. Então, a temperatura de fusão aqui e a temperatura de ebulição aqui, ó, eles estão constantes, ou seja, até a última pedrinha do sólido derreter e até a última gotinha de líquido evaporar, as temperaturas aqui permanecem constantes, tá? Olha o que ele pede na questão. Todas as afirmativas a respeito do gráfico estão corretas, exceto... Essa questão aqui é ao contrário da outra, tá? Na outra ele queria qual era a correta. Nessa, ele quer saber qual é a errada. Então, vamos lá. Letra A. O gráfico representa a mudança de fase de uma espécie química pura. A afirmativa está correta, mas ele quer a afirmativa errada. Substância pura, temperatura de fusão e de ebulição permanecem constantes. Tranquilo? Então, a afirmativa está certa. Esse gráfico é da substância pura. A questão é, ele quer a errada. Então, a letra A você corta. Letra B. A temperatura de fusão da espécie química é menor que a da água pura. Está correto isso aí também. Certo? Letra B também está correta. Letra C. O tempo gasto para fundir a espécie química é o mesmo gasto na ebulição? É, pessoal, ó, onde ocorre a fusão? É aqui, ó, em menos 40 graus. Essa é a temperatura, esse é o tempo, certo? Ó, a fusão ela começa no tempo zero e dura até 10 segundos. Então, aqui foi de 10 segundos a duração dela. A ebulição ela começa no tempo 20 e dura até o tempo 30. Então, aqui também tem 10 segundos. Ó. Então, exato, o tempo gasto para fundir é o mesmo para entrar em ebulição. Na ebulição, no caso. Tranquilo? Letra D. Abaixo de 0 graus, a espécie química está totalmente na fase líquida. Pessoal, vamos analisar. Abaixo de 0 grau, pessoal, é qualquer valor que esteja daqui para baixo. Se é qualquer valor abaixo de 0, pessoal, ele não especifica até quanto. É qualquer valor abaixo de 0. Se é qualquer valor abaixo de 0, em menos 50, essa espécie aqui não vai estar no estado líquido mais. Ela vai estar no estado sólido. Menos 50 é menor do que menos 40. Então, ele vai estar aqui para baixo. Então, aqui para baixo, ele vai estar no estado sólido. Então, não vai estar apenas totalmente na fase líquida. Abaixo de 0 graus, ele pode estar na fase sólida, como pode estar na fase líquida.
Vai depender da temperatura que você está analisando. Então, aqui a alternativa correta e a afirmativa errada vai ser exatamente a letra D. Certo? A afirmativa aqui está errada. Tranquilo? Terceira questão. O óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia. Isso é importante, tá? Não descarta óleo na pia, pois causa poluição das águas e prejudica a vida aquática. Primeiro ponto, água e óleo não se misturam. Então, se você jogar óleo de cozinha na pia, vai contaminar o ambiente, principalmente as águas e a vida marinha, tá? E a vida aquática no geral, não só marinha também. Em Florianópolis, a coleta seletiva de lixo recolhe óleo usado armazenado em garrafas PET e encaminha para unidades de reciclagem. Nessas unidades, ele é purificado para retirar água e outras impurezas para poder, então, ser reutilizado na fabricação de sabão e biocombustíveis. Tem reação chamada saponificação, que ele utiliza óleo, tá? Óleo, esse óleo que a gente utiliza para fritar as coisas, e transforma ele em sabão, misturando com hidróxido de sódio, certo? Dá para fazer em casa. Agora com muito cuidado, lembrando, com muito cuidado, tá? Mas dá para fazer em casa sabão caseiro, tranquilo? E biocombustíveis também. Considerando essas informações e os processos de separação de misturas, é correto afirmar que A. Óleo e água formam uma mistura homogênea. Você já sabe que não, né? Já catei o gato logo no começo. Eu falei o quê? Que água e óleo não se misturam. Se ela não se mistura, você vai conseguir ver onde está o óleo e aonde está a água. Então, se você consegue ver onde estão os dois, você consegue ver mais de uma fase. Então, essa mistura é uma mistura heterogênea, não homogênea. Letra B. Para separar o óleo de cozinha de impurezas sólidas e água, podem ser usadas, respectivamente, para tirar o óleo de cozinha de impurezas, você filtra, porque está filtrando. A filtração serve para separar sólido de líquido, como também sólido de gás, mas nesse caso vai separar sólido de líquido, sólido que é impurezas sólidas, e o líquido que é óleo de cozinha. E para você separar, pessoal, óleo de cozinha e água, já que são dois líquidos imiscíveis, ou seja, que não se misturam, você vai utilizar a decantação. Então, a alternativa correta aqui vai ser exatamente a letra B. Letra C. O óleo é uma substância mais densa que a água? Não. Se o óleo fica em cima, ele é menos denso do que a água. A filtração é o método usado para separar a água do óleo? Não. Você já sabe que agora é a decantação. Óleo é uma substância composta e água é uma substância simples? Não, pessoal. A água, pessoal, é uma substância composta, tá? Composta é H2O, assim como o óleo também. Tranquilo? Então, aqui fica a letra B, só a letra B. Quarta questão. A extração de petróleo em águas profundas segue basicamente 3 etapas, tá? Não quer dizer que tem só essas 3, são basicamente essas 3. Primeiro, você perfura, utilizando uma sonda. Depois, injeção de água pressurizada, que isso aqui, com pressão, tá? Água bastante pressão. Daqui a pouco eu explico por quê. Que extrai o petróleo das rochas subterrâneas. Para separar do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. Tá? Para que usa água pressurizada? Está aqui uma sonda descendo. Tá? Nessa sonda vai ter um buraco no meio, que é para jogar água nesse buraco. O que acontece? Quando você coloca água com pressão lá para baixo, a tendência é que petróleo e água não se misturam. Vocês já viram que ano passado ocorreu derramamento de petróleo no mar e a gente conseguiu ver isso porque justamente o petróleo não se misturava na água. Ficava lá as manchas de petróleo até na areia. Então, pensa no petróleo como óleo, tá? Meu óleo de cozinha. É a mesma tendência que os dois têm para não se misturar em água, tá? Então, com pressão, pessoal, a tendência não é a água descer, só que com a pressão você faz, além dela descer, ela subir e levar o óleo para cima junto com ela, tranquilo? E na terceira etapa, você faz a separação do petróleo misturado com água e pedaços de rocha. Ó, você vai ter uma mistura, igual ao exemplo passado. Óleo, que
que é o petróleo, com água e pedaços de rocha que estão no estado sólido. O que é que eu estou falando, pessoal? Toda vez que for questão de separação de mistura, pessoal, identifique qual o estado físico daquela mistura, dos componentes daquela mistura. Porque a partir deles, você vai ter como se guiar para qual método que você vai utilizar para separar aquela mistura. Tranquilo? Então, vai ser basicamente igual ao exemplo anterior. Você tem sólido com líquidos. Primeira coisa, a terceira etapa, que é essa aqui, é realizada por meio dos métodos de... Pessoal, se eu evaporar e cromatografia, tem nada a ver. Destilação e centrifugação. Centrifugação não vai servir para separar a partícula sólida disso aqui, tá? Muito menos a destilação. Sedimentação e flotação, não. Nenhum material químico que eu jogar aqui vai fazer com que essas pedras de rocha se unam, tá? Quem está com dúvida na flotação, volta lá na aula, pausa aqui o vídeo, volta na aula de separação de mistura e vê como é a flotação. Extrução e evaporação, nada a ver. Então, pessoal, é igual a terceira questão. Para você separar sólido de líquidos, primeiro você faz a filtração. Exatamente, filtrar é a mesma coisa que você faz o café. Você filtra a água, deixa lá o pó do café no filtro e a água desce. É o mesmo mecanismo. Você separou líquidos de sólido. E, por fim, para separar o petróleo de água, você utiliza a decantação. Então, a quarta questão vai ser a letra A. Tranquilo? Quinta questão. O aspirador de pó é um eletrodoméstico que permite separar misturas do tipo sólido-gás puro. Acabei de falar na quarta questão. Pessoal, filtração serve para separar sólidos de líquidos e sólidos de gás. Tá? Dentro do motor do carro também tem um negócio chamado filtro de ar, que é o mesmo princípio do aspirador de pó ou do filtro do ar-condicionado também. Ele impede que partículas danosas que estejam naquele ar que está entrando passe para nossas vias respiratórias. Então, isso é para o filtro do ar do motor, filtro do ar-condicionado, tá? O filtro de ar do motor impede que partículas danosas entrem dentro da admissão e prejudiquem o funcionamento do carro. No aspirador de pó, a gente suga, a gente não, né? Ele suga o ar com a sujeira e vai juntar a sujeira dentro de uma sacolinha que tem no aspirador de pó, porque ele filtrou o ar do sólido. Tranquilo? Então, aqui vai ser a filtração. Belezinha? Então, pessoal, foram essas 5 questões para ajudar a fixação da disciplina, beleza? Eu sei. Só vai conseguir pegar mesmo quando vocês entenderem 2 coisas. Primeiro, vocês têm que começar a entender quais são os componentes que estão fazendo parte daquela mistura e qual é o estado físico dele. Com isso, você vai se basear em qual método de separação você vai fazer. Lembrando, separação de misturas heterogêneas só vale para misturas heterogêneas. Não utiliza separação de mistura heterogênea em misturas homogêneas, tá? Então, primeiro passo tem que pensar. A mistura é homogênea ou heterogênea? Beleza. Os componentes dessa mistura estão em qual estado físico? Beleza. A partir disso, você vai conseguir escolher o melhor método para você separar a sua mistura. Tranquilo? Então, pessoal, foi isso. E até a próxima aula. Tchau, tchau.